Tema da nossa aula hoje é Yoga todo dia, 7 dicas para criar um hábito que transforma. Todo dia uma batalha se inicia. Quando eu falo yoga, eu falo meditação, porque o yoga é um estado de meditação. Não há yoga sem que a gente possa sentar em algum momento e observar e ir além dos pensamentos. Beleza? Então, entendendo isso, e todos os benefícios da meditação, né? Que é o hábito que mais transforma um ser humano, na minha opinião, e tenho embasamentos e vou defender essa tese aqui para vocês. A gente vai, então, tocar a nossa aula de hoje. Primeiramente, o que é um hábito, né? O hábito é algo que a gente repete meio que inconscientemente. É como que um piloto automático que a gente já não precisa fazer um esforço para fazer. Por exemplo, todo mundo tem o hábito de escovar os dentes, já tem o hábito de arrumar a cama depois que acorda. Alguns têm, outros não, né? A verdade é que os hábitos tornam nossa vida mais fácil, porque a gente não precisa pensar, gastar muita energia mental para fazer algo. Então, é estrategicamente importante a gente criar bons hábitos. Os bons hábitos, os hábitos de forma geral, formam a nossa personalidade e formam o nosso caráter e formam a nossa vida. Então, a forma mais inteligente, se a gente quer ter uma vida melhor, se a gente quer alcançar os nossos objetivos, é formar bons hábitos, escolher quais hábitos a gente deseja desenvolver, qual é prioritário, porque para instalar um hábito é importante que seja um de cada vez, senão essa energia se confunde, se dispersa, e que a gente solidifique esse hábito. E depois a gente passe para um próximo, beleza? E aí, como que a gente escolhe esses hábitos? Qual escolher primeiro? E por que aqui eu vou estar defendendo a tese da meditação? Existem alguns hábitos, segundo os livros é, especializados no assunto, que são hábitos angulares. O que é isso? São hábitos que se refletem e trazem benefícios e criam outros bons hábitos. Olha que interessante. Por exemplo, acordar cedo. Se você tem um hábito de acordar cedo, você estatisticamente vai estar mais propício, primeiro, à saúde de forma geral melhor, a dormir cedo, a ter mais disposição e energia para você fazer exercícios físicos, para você ter mais concentração, vai melhorar seu rendimento no trabalho, vai melhorar seu humor, a relação com as pessoas vai melhorar. Então, esse é um exemplo de hábito angular. Ter uma boa alimentação também é um hábito angular que vai reverberar em diversos aspectos da sua vida. E meditar também é um poderoso hábito angular, que vai melhorar a sua vida como um todo, seja na parte da concentração pessoal, profissional, relacional e espiritual. Até do sistema imune, a gente tem estudos comprovando os benefícios da meditação. Falando em estudos, nós temos uma metodologia que o campo médico-científico tem utilizado, que é uma sigla MSBR, eu esqueci agora a sigla, mas são 4 letras, que são 8 semanas de meditação por 20 minutos. E eles, através de grupos controle, né, um grupo que fez a proposta, outro grupo que não fez, eles perceberam, nos grupos que ficaram esse tempo meditando diariamente, uma redução de cerca de 40% dos sintomas da ansiedade. Imagina agora, para você, 40% menos ansiedade na sua vida. Quase que reduzir pela metade. Que maravilha. Isso equipara-se a níveis com medicamentos, sendo que sem efeitos colaterais positivos e com efeitos colaterais positivos. Também o mesmo número para a redução da depressão.
Então, em um mundo cada vez mais doente, com menos saúde mental, com mais, até eu tenho um termo, né, que é o cérebro podre, né, a pessoa ficar ali rolando o feed do Instagram, vendo vídeo curto, a gente começa a perder a nossa atenção, a qualidade da atenção, e entrar em um estresse crônico que gera diversos problemas. A meditação vai lhe ajudar a resgatar essa poderosa e necessária capacidade de foco, de presença, de tranquilidade. Então, nessa era, é uma das melhores qualidades que a gente pode ter nessa era de cérebros apodrecendo, a atenção cada vez mais dispersa, a gente focar. Então, aqui eu coloquei, gente, que o foco é mais importante que o tempo. No texto lá eu descrevi para vocês, porque o tempo é muito valioso. Com o tempo, a gente pode fazer as coisas que a gente quer, a gente pode desfrutar, né? Contudo, se você não tem foco para você fazer as coisas que você quer, para você usar o tempo da forma adequada, de que vale seu tempo? Você vai gastar o seu tempo, vão roubar o seu tempo. As distrações vão roubar o seu tempo e a gente vai viver nessa constante sensação de correria, porque nosso tempo está sendo roubado pela nossa falta de foco. Aí a pessoa fala: não tenho tempo para meditar. Mas se você pegar o celular e você olhar seu Instagram, tem um lugar aqui que mostra quanto de tempo você gasta por dia, em média. Vocês já viram isso? Você clica nesse sanduichinho que tem aqui, essas três linhas, depois tem a sua atividade, depois faz isso. E aí você vê o quanto de tempo você tem ali. Então, todo mundo aqui, eu tenho certeza que tem 20 minutos. A gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Quando a gente fala que não tem tempo, na verdade a gente está falando para a gente mesmo. Não é minha prioridade. E tá tudo bem. Mas seja sincero com você mesmo, se esse for o caso, né? Senão a gente acaba se enganando. É melhor a gente ser verdadeiro. Então a gente tem tempo para cuidar da gente. Beleza? Na verdade, 20 minutinhos a gente pode acordar mais cedo, pode focar. E se a gente não tem um foco, a nossa atenção é roubada, a gente não consegue alcançar nossos objetivos. As coisas, a vida vai nos levando, não é a gente que dirige. As coisas vão nos levando, né? Então, para sair dessa e a gente conseguir o que quer, para, olha, não, agora eu vou melhorar, vou cuidar da minha saúde, vou aderir ao tratamento, vou mudar de vida, isso é foco. Para tudo, seja começar uma atividade física, mudar a alimentação, e a meditação traz esse foco. Beleza? Então, assim, sobre o foco, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo bem claro como é que a meditação traz esse foco. É como se a gente tivesse dois músculos na meditação. Imagina aqui, ó, meu braço. A gente tem uma força, que se eu quiser puxar algo com o meu braço, eu faço uma força. Se eu quiser afastar, eu tenho músculos aqui do tríceps que vão ativar essa força. São dois movimentos antagônicos e complementares: puxar e afastar, empurrar e puxar. Mesma coisa na meditação. Esse músculo, ele vai ser um músculo para manter a concentração. Eu fico na respiração aqui e mantenho, para que ela não se distraia. Aí eu consigo 30 segundos, daqui a pouco vem o pensamento, eu me identifico com ele e viajei. Aí tem um outro músculo que é perceber que viajou e puxar, voltar para a respiração. Percebe? Um músculo de manter e um músculo de voltar. E esses dois músculos, essa capacidade de atenção, a gente trabalha meditando diariamente. Isso se reflete, é um hábito angular que se reflete na nossa vida. O que a gente está fazendo. Eu estou aqui trabalhando, daqui a pouco eu paro para olhar o Instagram, me distraio, opa, vou voltar para o foco. Percebe? Volto para o meu trabalho e mantenho o meu foco no meu trabalho. Então vamos lá.
Então agora a gente vai para as 7 dicas para criar esse hábito que transforma a nossa vida. Que, na minha opinião, é o hábito mais transformador, pelo menos na minha vida, é o que mais me ajuda. E a gente vai usar aqui as 4 leis do comportamento. Quais são essas leis? E da onde elas vêm? Essas leis, elas vêm do, do livro Hábitos Atômicos, do James Clear, e ele criou essas 4 leis dos hábitos inspirado nas 4 partes do comportamento. Na ciência do comportamento, a gente tem o estímulo, o desejo, o comportamento em si e a recompensa. Todo comportamento humano passa por essas 4 partes. Por exemplo, estímulo. Eu sinto o cheiro de acarajé. Eu adoro acarajé, não sei vocês. E aí gera um desejo, né? Uma atração. Se fosse outra coisa, poderia gerar também uma aversão, né? Mas no caso, comer acarajé gera uma atração em mim. Terceiro, comportamento. E aí eu vou lá e eu compro acarajé. Como acarajé, sinto o sabor e quarto, tem uma recompensa, um prazer gustativo. Entendem? E aí o que acontece? Esse ciclo do comportamento é reforçado e eu tendo a repetir esse comportamento, porque foi satisfatório. Então, todo o comportamento humano passa por isso aqui. Se a gente entende essas 4 partes, a gente pode pensar como criar bons hábitos e como remover maus hábitos. Pensando em criar os bons hábitos, o James Clear, ele criou essas 4 leis da mudança, na verdade, né? 4 leis da mudança dos hábitos. Então, o primeiro, que é a parte que é o estímulo, é torne-o claro. Quanto mais estímulo você tiver, quanto mais claro for, mais esse hábito tende a se repetir. O segundo é, pensando na atratividade, é torne-o atraente. A gente vai ver como tornar um hábito atraente aqui. O terceiro é, torne-o fácil, torne o comportamento fácil. Se eu tiver, por exemplo, que para meditar eu tiver que ir lá na casa do meu amigo, que tem um lugar legal para meditar, concordam que vai ser muito mais difícil eu criar o hábito do que se eu tiver um lugar legal na minha casa? Se eu tiver meu tapetinho, né? Se eu tiver silêncio em casa, então ele tem que ser fácil para, né, que tem que ser, né? Mas é melhor que seja fácil. E final, que é a recompensa, torne-o satisfatório. Após o hábito, né, você sinta a sensação de prazer. Então, com base nessas 4 leis, agora a gente vai às nossas 7 dicas ou 7 estratégias. Beleza? Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Se tiverem dúvidas, vai colocando no chat. E vamos lá, então. Na primeira lei, como é que a gente pode tornar o hábito da meditação claro? O James Clear, ele nos sugere que quando a gente for criar um novo hábito, a gente use uma dessas 2 estratégias: o empilhamento de hábitos ou a intenção de implementação. Como é que funciona isso? Quando a gente vai fazer algo novo, a tendência é que a gente não se lembre, que a gente esqueça. Ou seja, não está claro o que a gente precisa fazer. Para evitar isso, você pode usar o empilhamento de hábitos, por exemplo. Você vai colocar uma intenção consciente. Pensando no hábito que já existe, por exemplo, tomar café. Todo dia de manhã você toma café. Então você vai empilhar com esse hábito, vai pensar: antes do café, eu vou meditar. Ou depois do café, eu vou meditar. Ou ao acordar, eu vou meditar. E é importante que você já pense também no local, que isso vai facilitar também, vai ficar mais claro ainda para você. Eu vou meditar em tal local, certo? A outra dica
Outra possibilidade é você fazer a intenção de implementação. Como é isso? Eu vou meditar em tal horário, em tal local. Certo? Isso faz toda a diferença. Toda. Porque isso fica claro quando o hábito vai acontecer. Beleza? Inclusive, tem um estudo, eu gosto muito de trazer estudo, gente, porque isso fundamenta, né, o que a gente está falando, em que eles fizeram dois grupos para a mudança de hábitos para as pessoas fazerem atividade física. Para um grupo, eles passaram vários benefícios, né, uma parte informacional dos benefícios e tal, as pessoas viram, perdão, na verdade foram três grupos. Um grupo que não viu nada, um outro grupo que viu o material falando dos benefícios, e um terceiro grupo que viu os benefícios e que colocou uma intenção de implementação, que colocou um horário e um local que iriam fazer exercício físico. E aí os cientistas mediram depois qual foi o grau de adesão aos exercícios. E eles tiveram algo surpreendente, eles perceberam. Porque eles já sabiam que o primeiro não ia ter alteração, né? E eles imaginaram que o segundo grupo, que viu os materiais, iria, pela questão informacional, ter tido uma mudança. Só que não tiveram. Olha que louco. Então, às vezes, a gente vê um bocado de informação sobre o benefício da meditação, de alimentação, só que se a gente não coloca uma intenção de implementação ou empilhamento de hábitos, a gente não passa para a matéria, para a prática. Acaba sendo uma perda de tempo. Então, o convite é que sempre que você lê algo, você pense em implementar. É estudar e implementar. É que nem as pernas, a gente dá um passo com a esquerda, um passo com a direita. Beleza? Fazendo sentido, gente? Se não fizer também, comenta aqui, discordem de mim, mas sejam sinceras, sinceros, porque conhecimento e aprendizado se faz assim também, no diálogo. Agora vamos para a segunda lei, torne-o atraente. Como que podemos tornar a meditação atrativa, que a gente tenha um gosto, né, para ela? Tem algumas formas. E aí o James Clear, no seu livro Hábitos Atômicos, recomendo muito esse livro, ele sugere a técnica do empacotamento de tentações. Olha que interessante. Isso serve para tudo, viu, gente? Eu vou dar até um exemplo do livro dele. Como é que funciona isso? Você vai usar o empilhamento de hábitos, por exemplo, e aí você vai pensar, depois do hábito tal, eu irei o hábito que preciso. Essa é uma forma. Então, por exemplo, depois do café, eu irei fazer determinada atividade do trabalho. Vou fazer tal relatório. Tá? Então, você se recompensa primeiro e depois você faz o que você precisa. Ou então, depois do hábito que eu preciso, eu irei o hábito que eu quero. Então, olha, eu só vou tomar café ou eu só vou almoçar depois que eu terminar o relatório. Então, eu me condiciono a fazer algo só depois. No exemplo do livro, o cara gosta muito da Netflix e ele precisa fazer exercício. Aí era um engenheiro elétrico, aí ele criou um sistema que a TV dele só funciona quando ele pedala na bicicleta ergométrica. E aí, para ver Netflix, ele tem que ficar pedalando. Aí ele começou, o que acontece? Ele vai começar a fazer mais exercício. Mas a gente pode, na meditação, por exemplo, né, fazer, né, só vou tomar café depois de meditar. Ou pode ser uma recompensa interna também, né? Depois de meditar, você se elogiar, trazer um agradecimento. Isso da gente compartilhar nossa prática com todos os seres, né? Isso traz um prazer pra gente. Beleza?
É, Então, essa é a segunda dica, tornar o atraente, o empacotamento de tentações. Sugiro vocês irem já vendo e anotando, né, ideias que você for tendo para você implementar, você empacotar, porque aí terminando essa aula você já vai ter um material muito rico para você conseguir ter resultado na sua prática. Agora, dentro da terceira lei, torne-o fácil, o que é que a gente pode fazer? Primeiro, terceira dica, prepare o ambiente, deixe seu tapetinho fácil, visível. Se você não tem o tapetinho, eu recomendo você comprar, você adquirir, você ter suas almofadas, né, para você sentar para meditar. Ou se você não se sente confortável sentado, você senta numa cadeira. Sempre que possível com a coluna ereta para você meditar. Se você mora com pessoas, você avisa, ó, tá horário, eu vou meditar, então, por favor, não entre lá no quarto. Crie o ecossistema físico e humano que favoreça o seu comportamento, beleza? Dentro do princípio do torná-lo fácil. Tá entendendo? Quem não tem tapetinho, compra um tapetinho. Inclusive, tem um muito bom para recomendar de garantia vitalícia, que eu adquiri aí esses tempos. Muito bom. Quem quiser, fala comigo. Eu tenho um cupom de desconto e vou deixar aqui no link da descrição, depois lá no YouTube. E também isso de definir do local para você praticar, né? Torna tudo mais fácil. Quarta dica: comece pequeno, mas comece. Padronize antes de otimizar. Então, se você não consegue já meditar 20 minutos, é um grande esforço para você isso, tudo bem. Comece com 10 minutos, comece até com 5 minutos, mas comece. Não fica paralisado. Comece, você sabe que é bom para você. E aí, depois que você já adquiriu o hábito, por exemplo, todo dia de manhã, ou depois de chegar de trabalho, você meditar 10 minutos, aí você vai aumentando, porque aí você já vai estar condicionado, que é a palavra, né, quando o hábito enraizou, fica de condicionado. Aí você começa a otimizar, beleza? Que nem uma casa. Primeiro, cria um telhado para você, depois você faz a parede, depois você faz a pia, aí você vai lapidando, mas comece. Beleza, gente? Tá fazendo sentido aí? Percebe o quão poderosas são essas pequenas dicas e às vezes a gente paralisa em algo porque a gente pensa, não consigo meditar há muito tempo. Não, medita 5 minutos, você consegue, né? Às vezes o ambiente, eu tenho uma paciente, por exemplo, que estava sem conseguir meditar porque o tapete dela ficava lá no armário de cima, atrás de um bocado de coisa. Cada vez que ela pensava em meditar, ela tinha que pegar uma cadeira, subir para puxar. Não rola, aí não rola. Então, estrategicamente, a gente molda nosso ambiente, organiza, e isso reduz a necessidade de esforço, tá? O Buda falava do esforço correto. E percebam que isso vale para tudo na vida. Qualquer hábito que você desejar adquirir, você vai e usa essas quatro leis. Pensa inteligentemente como arquitetar para que isso aconteça. E qualquer hábito que você deseja remover, você também pode usar essas quatro leis invertendo-as. Mas isso aí pode ser tema para uma outra live, beleza? É, Vamos agora à quarta lei. Torne o hábito satisfatório. Como que podemos tornar um hábito satisfatório? O hábito da meditação. 5. Assim, a quinta dica é use reforços, né, no sentido de reforçar o comportamento, né? Reforçar no sentido, por exemplo, da linha comportamental, né? Quando você está adestrando um cachorro, por exemplo, e aí ele faz o que você quer, o que é que você tem que fazer? Você tem que dar um biscoitinho para ele. Isso é um reforço, que é trabalho na parte da recompensa.
Mas a gente pode fazer coisas internas para a gente. Por exemplo, você pode pensar nos benefícios que você está cultivando ao meditar, né? Ao finalizar, poxa, que massa, estou aqui cuidando da minha saúde mental, das minhas emoções. E agradecer e celebrar após a meditação é muito bom. E compartilhar com as pessoas, mandar boas energias. Isso é muito bom. Você pode também, reforços externos, físicos, né? Você pode se permitir, sei lá, fazer algo que você goste, né? Eu vou ouvir uma música, eu vou comer algo, eu vou me presentear, sabe? Me dar um mimo, enfim. Você pode associar a meditação a algo gostoso para você. E a sexta dica, a sexta estratégia, busque grupos. Porque no grupo, que, claro que não é qualquer grupo, um grupo que medite juntos, grupos que pratiquem yoga, porque aí vocês vão tendo reforços também. Você vai compartilhando a sua jornada e as pessoas vão lhe incentivando, vão elogiando. Isso vai tornando o hábito mais satisfatório, certo? Então é muito importante. O Buda falava da sanga, da força da comunidade. A gente precisa pensar quem está ao nosso lado, né? Quais são os tipos de conversa. Tudo isso nos ajuda muito. E o contrário também atrapalha, né? Se a gente está em grupos que só falam sobre bebida, sobre coisas banais, de fofoca, isso nos distrai da meditação, beleza? Então, esses encontros semanais, por exemplo, são oportunidades para vocês estarem aqui, a gente está conversando, está se incentivando e está estudando, aprofundando. Toda quinta às 6 a gente tem a meditação e às 6h30 alguma aula aberta aí sobre os temas associados. Beleza? Temos também outros grupos, vou convidar para vocês no final. E agora a gente vai chegar aqui à sétima dica. Só cuidado aqui com o lápisinho, vocês estão riscando aqui a tela. Tá tudo bem, é só para. Não sei como é que desativa aqui. Tá no modo compartilhado, eu acho, da negócio. Deixa eu botar aqui, pronto. Vamos agora à nossa última dica. E essa dica não tem a ver diretamente com uma das quatro leis. Ela tem a ver com a estratégia de mudança de comportamento. A gente pode tentar mudar o comportamento pelo comportamento. A gente pode trabalhar o sistema, é uma segunda forma mais eficiente. Ou a terceira é transformar a identidade. Como é que é isso, gente? Por exemplo, vamos supor que eu queira parar de fumar cigarro, por exemplo. Não, eu vou dar um exemplo real, para que vocês também conheçam um pouco de mim, que eu sou um humano também e tenho meus desafios, e como que eu uso esse conhecimento para transformar. Eu estava fazendo um uso que estava sendo maléfico para mim do rapé, que é uma substância, né, indígena que tem tabaco, é uma medicina, e eu estava utilizando de uma forma que, em vez de ser uma coisa ritualística, né, pontual, eu estava usando uma vez ao dia, duas vezes, e estava me gerando sinusite, rinite, enfim, eu estava vendo que estava me fazendo mal. Eu poderia tentar só trabalhar a parte do comportamento. Deixa eu digitar aqui, comportar. Faltou uma letra. E simplesmente tentar parar. Só que eu não estava conseguindo. É uma forma pouco efetiva, né? Agora, quando eu começo a trabalhar o sistema, que tem a ver muito com tornar o fácil difícil, fica mais efetivo. Então, o que é que eu fiz? Falei, peguei meus rapé, joguei tudo fora. Não tenho aqui em casa. E consegui parar. E não estou sentindo falta e estou de boa. Ou seja, não estou fazendo tanto esforço quanto na primeira forma e está sendo muito mais efetivo. E qual é a terceira forma?
que é mais efetivo ainda, é a identidade. Por que que eu quero transformar esse hábito? Então, a minha identidade, enquanto professor de yoga, enquanto alguém que cuida da saúde, que ajuda várias pessoas a cuidar da saúde, não condiz com eu estar fazendo um uso que está sendo prejudicial para mim. Então, todo ser humano tem uma base, uma necessidade de coerência. Todo mundo tem. Às vezes a gente conta mentiras para a gente mesmo para não ver, mas todo mundo tem essa necessidade. Então, isso tem muita força. E isso moveu eu fazer isso aqui, para transformar o sistema. Então, na maioria das vezes, a gente quer mudar um hábito sem mudar a identidade. Eu quero comer melhor, eu quero ter uma alimentação mais saudável, eu penso no comportamento, mas minha geladeira, minha casa está cheio de açúcar, está cheio de leite condensado na geladeira, está cheio de porcaria. Não compra, não traga para sua casa. Mude o sistema, traga frutas, verduras, grãos, aprenda a germinar os grãos, sabe? Esse sistema aqui pode ser também intelectual, aprenda receitas vegetarianas, aprenda receitas, aprenda a fazer suco vivo com a gente, que a gente tem uma vivência também de suco verde, suco detox, né? E trabalhe a sua identidade, trabalhe você se perceber como uma pessoa saudável. Fala para você, não, eu sou uma pessoa saudável, faça afirmações. E aqui no exemplo da meditação, a gente trabalhar, criar uma identidade que a gente somos um meditador, meditadora, que somos um yogi, que é o masculino, uma yogini. Entender que essa prática não é só para quem mora na montanha, para monge. Todo ser humano, todo ser humano sofre, todo ser humano pode sair do sofrimento e a meditação é esse caminho, certo? Então, se visualize meditando todos os dias. Perceba que é algo pode fazer parte de quem você é. Quebre as crenças que te separam desse hábito. Percebe? Às vezes a gente acha, a meditação é para pessoa tranquila, pessoa zen. Não. Você pode ter sua personalidade mais forte, mais enérgica, mais presente. Meditar é estar presente, não é que é falar manso, que nem eu falo, não. É presença. Beleza? A meditação é para você, é para todo mundo. É para todo mundo. E, para finalizar, tem uma dica bônus aqui, uma estratégia, que é o correto entendimento do que é o yoga. Isso tem a ver também com essa identidade. Você entender, né? Às vezes a gente pensa, yoga não é para mim, tem que fazer postura, aquelas posturas, eu não tenho flexibilidade, eu já tenho uma certa idade, é muito tarde, não sei o quê. Gente, o yoga é um estilo de vida, é uma base filosófica que tem as condutas éticas, que tem as posturas, que a única essencial é você sentar com a coluna ereta para você meditar, que tem a parte da respiração, que é você respirar conscientemente, que tem a interiorização dos sentidos, olhar para dentro é fundamental, e que tem a concentração de você focar na respiração, por exemplo, que é uma das técnicas que nos leva à meditação e que nos leva ao despertar, à iluminação, a acordar da ilusão, né? A gente vê tudo com mais clareza. Esse é o objetivo do yoga, nos levar a um estado como um Buda, como um Cristo, e a gente vai uma hora chegar nisso, seja nessa ou em outra vida, certo? Então a gente entender o que é yoga, para que a gente entender que a nossa identidade é como a alma em evolução. O que é que você está lembrar todo dia? O que é que eu estou fazendo nesse planeta? O que é que eu faço nesse corpo que eu estou aqui agora? O que é que eu vim fazer aqui? Né? A meditação vai te levar a essas respostas. E a gente na correria costuma ignorar, e a gente costuma viver para sobreviver.
só correndo atrás das coisas ali. Depois a gente morre, o que é que a gente leva? A única coisa que a gente vai levar é a nossa consciência, nossos bons padrões de hábitos. Isso vai ser levado para outra vida. Então vamos focar em cultivar bons hábitos, porque isso a gente leva. Isso faz parte. O que a gente falou no início? Os hábitos constroem uma base de personalidade e vão formando o nosso caráter. E isso é o que a gente leva. Certo? Então, essa identidade como alma, como espírito, como ser em evolução único no universo, que tem algo muito, muito especial. Cada um de vocês aqui presentes tem algo para trazer para esse planeta, para contribuir, para somar. E a meditação vai te ajudar a expressar esse potencial profundo que vem a partir do autoconhecimento. Quando a gente entende a nossa missão, a gente tem um propósito de vida e isso melhora tudo. Então, é para isso que o yoga serve. Não é para ser mais flexível, não é para só relaxar tensões. Tudo isso vai ser um efeito colateral do yoga. Muito bom também, mas muito pequeno perante o poder do yoga. Beleza? Então, vamos uma revisão geral aqui, né? Os hábitos formam a nossa personalidade, o caráter. Existem hábitos angulares, a meditação é um deles. Já está mais que comprovado os benefícios da meditação pela ciência e outros benefícios que são ainda maiores, como o que eu falei agora, só que a ciência não alcança e a ciência não é o único saber que existe, tá? Importante a gente entender isso. A melhor coisa que a gente pode fazer por a gente nesse momento de cérebros apodrecendo com tantas informações, vídeos rápidos, e o foco é mais importante que o tempo. A gente tem 4 leis da mudança dos hábitos, né, que estão associados com o estímulo, o desejo, o comportamento em si e a recompensa. E para a gente criar um bom hábito, a gente pensa em como tornar ele claro, como tornar ele atraente, como tornar ele fácil e como tornar ele satisfatório. Então, para a meditação, você pode usar empilhamento ou a intenção de implementação, para tornar atraente o empacotamento de tentações, né? Colocar o seu hábito e depois eu vou almoçar, depois eu vou fazer uma coisa gostosa. Prepare seu ambiente, pense onde você vai meditar, tenha seu tapetinho, sua hora, local definidos, claros para você, fácil. E comece pequeno, mas comece. Seja com 5 minutos, até mesmo 3 minutos, 1 minuto. Mas se você puder mais, faça mais, avance mais rápido. Encontre o tempo ideal para você. Use reforços, pense nos benefícios, o porquê você está fazendo isso, antes e após meditar. Agradeça, celebre. Busque grupos de apoio. Coloque na agenda as lives daqui, as meditações semanais, abertas, todas as quintas. Né? Você botar na agenda e botar um alarme, ó, você está tornando claro. Você não vai esquecer. Vai estar lá, certo? Aí no finalzinho vou abrir aqui para as perguntas e para partilhas. Só para finalizar aqui a revisão, manter o raciocínio. E, por fim, cria uma identidade que você é feita para a meditação. Que a meditação faz parte da nossa natureza, somos seres espirituais aqui na Terra. E entenda o que é yoga. E isso vai alimentar a sua identidade. Você entender o que é yoga. Quando a gente entende algo, a gente faz parte mais, né? Quando a gente, por exemplo, entende a história da nossa família, dos nossos pais, nossos ancestrais, a gente se sente mais parte. Aumenta a nossa identidade, não é verdade? Então também estude yoga, venha para essas lives aqui para você aprender, estudar, isso cria raízes, beleza? Então, os convites aqui para que a gente possa estar crescendo juntos, as meditações gratuitas, todas as quintas,
as aulas abertas 6h30, sempre com temas importantes para a nossa jornada evolutiva. A questão dos grupos, né? Agora, em maio, dia 5, segunda-feira, a gente vai estar começando o desafio 21 dias de Yoga no Viver, que é um curso que eu desenvolvi pensando todas essas estratégias de gerar hábitos, em que a gente, com 20 minutinhos por dia, a gente consegue desenvolver o hábito do yoga, da meditação, e a gente aprende e aprofunda nas condutas éticas do yoga, que são 10 condutas super importantes e essenciais para a gente se desenvolver mais rápido na nossa prática. Então, entre no grupo, eu vou colocar o link aqui. Vocês vão ter 5 dias gratuitos, experimentais, ao entrar lá no grupo. Se você sentir de aprofundar com a gente, aí você se inscreve, se não também tudo bem, tá tranquilo. Que bom que você já pega um ritmo de meditação, tá? E, e também a gente vai abrir a nossa Sangha, a comunidade, né? O portal de aulas do Yoga no Viver, em julho. Então, por enquanto, estamos com inscrições fechadas, mas eu vou enviar lá nos grupos em breve, quando tivermos abrindo essas vagas. Beleza, gente? Então é isso. Para quem estiver vendo no YouTube, eu vou deixar os links aqui do desafio e também da lista de inscrição para a abertura de julho, aqui na descrição, e também o link das meditações